A sabedoria em Provérbios, dia 20 de novembro, Provérbios capítulo 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios capítulo 20 fala para não se envolver com bebidas alcoólicas. É pecado você beber um pouco de cerveja, um pouco de vinho, um pouco de uísque, um pouco de vodka, um pouco de, enfim, qualquer outro tipo de bebida? Se você ler o Novo Testamento, você verá que o povo bebia vinho, mas o texto de Provérbios, no capítulo 20, recomenda que não se beba nenhuma bebida forte. Inclusive, quando você entra aqui em Provérbios, no capítulo 23, você encontra na parte final o texto que fala para quem são aqui, Provérbios capítulo 23, versículo 29. Para quem são os ais? E os ais aqui está se referindo às feridas, está se referindo às pessoas que vão gritar ai, ai, pelos sofrimentos, pelas dores. Para quem são os ais? Para quem os pesares, ou seja, os arrependimentos, para quem as pelejas, para quem são as pessoas que vão ficar entrando em pelejas, em conflito com outras pessoas, para quem as queixas, as pessoas que vão ficar se queixando, para quem as feridas sem causa, os ébrios, os bêbados, quando bebem demais, acabam tropeçando, caindo, se ferindo, sem saber a causa, e para quem os olhos vermelhos. Versículo 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. É o que nós vemos que acontece com muitos homens e também com muitas mulheres. Eles olham para pessoas que acabam indo e tendo intimidade com essas pessoas e quando acordam não sabem como que eu fui cair aqui. Versículo 34. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então a pessoa comete tolices, a pessoa acaba tendo arrependimentos e acaba se envolvendo com aquilo que não deve. Também, quando você vai em Provérbios capítulo 31, você vê que esse capítulo foi escrito pelo rei Lemuel. Está escrito: Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. A mãe do rei Lemuel, além de dar conselhos a respeito da mulher virtuosa, ela começa falando sobre a questão da bebida. Veja que o começo de Provérbios 31. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. O que é que destrói os reis? Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Verso 6. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito. 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Então nós vemos que a mãe do rei Lemuel diz:
Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho. Você foi chamado para ser um rei, para ser uma rainha de Deus. Quem são reis e rainhas? Pessoas que governam. Pessoas que governam são pessoas que têm domínio próprio. Pessoas que dizem, eu vou fazer isso. E vou fazer, e são pessoas que fazem e mandam na sua própria vida. Não são pessoas que se deixam dominar pelo consumismo, pelo sentimentalismo, pela falta de domínio próprio, pela inveja, pela bebida forte. Os reis, eles são pessoas que foram chamadas para governar. E a mãe do rei Lemuel fala aqui, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes. Você foi chamado para ser príncipe e para ser princesa. Príncipes são filhos de Deus. Princesas são filhas de Deus. Não é próprio de quem tem essa qualidade de filho e de filha de Deus desejar bebida forte. Porque, versículo 5, para que não bebam e se esqueçam do estatuto. O estatuto são as palavras de Deus. Aqui a mãe do rei Lemuel está falando do estatuto, é como se ela estivesse falando a respeito da lei, para que não pervertam o juízo dos aflitos. E ela recomenda, a bebida forte é para os que perecem. O vinho é para, veja, ela fala, é para os que perecem, para os que vão perecendo na vida. E o vinho para os amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Então nós vemos que o capítulo 31, o capítulo 23 são textos que falam sobre esse versículo 1 de Provérbios 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Por que a bebida forte é alvoroçadora? Porque ela produz o alvoroço. O alvoroço é a agitação, o movimento. A pessoa cai numa vida cheia de agitação que correspondem a vários problemas. Com quem ela se envolve, com que brigas ela se envolve, com tolices que ela fala e gera situações terríveis. É muito comum você ouvir brigas de casais porque, em regra, o marido bebeu demais. Tem também as mulheres que bebem, mas isso é uma coisa mais comum entre os maridos. Mas também tem as mulheres que se embebedam e trazem escândalo para os seus maridos. Então isso traz alvoroço e todo aquele que neles errar nunca será sábio. E claro que quando nós lemos o versículo falando a respeito de vinho e de bebida forte, isso também está se referindo a todo e qualquer outro tipo de droga. Você pode incluir também as drogas que são as mais terríveis. Nunca caia nisso. Se você estiver com uma situação de preocupação, coloque isso diante de Deus. Tenha calma, diga para si mesmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Use o Salmo 23 como um escudo. Quando você lê salmos, tem muitos salmos que dizem assim: a tua palavra é o meu escudo, a minha segurança, a minha proteção, porque a palavra de Deus é o nosso escudo, a nossa segurança, a nossa proteção. Porque na hora da angústia, se eu me lembro dele, eu digo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se ele fez o céu e a terra, então não há problema nenhum que ele não possa resolver. Salmo 121, versículo 1, versículo 2. Quando eu começo a citar os salmos, e lembro, por exemplo, do Salmo 125, o que confia no Senhor é como o monte Sião que não se abala,
mas permanece para sempre. O Monte Sião fica em Jerusalém. Ele fica sempre ali, parado no mesmo lugar. Ele não se abala independente das circunstâncias. E assim é um filho de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa que é príncipe e uma pessoa que é princesa, uma pessoa que é do Senhor. Versículo 2: Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Não seja tolo de criar contendas e problemas com aquele que está na liderança, contra aquele que governa, contra aquele que está no comando. Seja uma pessoa colaborativa, uma pessoa que participa do propósito da empresa em que você trabalha. E se você é o dono da sua empresa, você precisa ter uma missão e um propósito muito claros daquilo que você está prestando de serviço ou oferecendo como produto, para que você possa atender as pessoas muito mais do que com o propósito de enriquecer. Você deve atender as pessoas com o propósito de bem servir, de ter pessoas satisfeitas com o seu produto e com o seu serviço, pessoas que se realizem nas necessidades que têm quando adquirem o seu serviço e o seu produto. Seja uma pessoa que governa bem a missão da sua vida, colocando a missão de seguir a Deus, de resolver as necessidades e os problemas do outro, mas com o fim de agradar a Deus e resolver os problemas que as pessoas têm nas soluções que você oferece. E se você trabalha em um local, estuda em um local, respeite aquele que está na liderança. Eu falei sobre as pessoas que têm os seus negócios colocarem como fim primeiro agradar a Deus e aos clientes nas suas necessidades, porque é mais fácil quando você é dono de um negócio e você lança para os seus funcionários, para os seus colaboradores essa visão. Você trabalha aqui nessa empresa e a nossa missão é oferecer esse serviço e oferecer esse produto para que as pessoas que precisam dele fiquem satisfeitas e tenham essa necessidade muito bem atendida, porque nós honramos a Deus. Quando você passa essa visão para os seus colaboradores, é mais fácil de os colaboradores colaborarem mesmo, porque eles falam: esse patrão, ele tem uma visão de amor ao próximo. Então você coloca uma visão que alinha as pessoas. Muitas empresas que só pensam no lado financeiro, só em ter o dinheiro, eles querem só enriquecer. Prestar o serviço está resolvido. Como outro dia eu vi a reclamação de um homem que pediu uma pizza e o queijo não estava fresco. Ele fez uma reclamação ali. E aquela pessoa que estava atendendo disse: isso é um problema seu. E o que essa pessoa fez? Essa pessoa foi lá no Facebook e colocou uma foto, tirou o nome da pizzaria, colocou o endereço e fez a reclamação. Então nós vemos que a falta de bom atendimento gera essa situação. Não demorou muito para uma ex-funcionária colocar ali: eu já trabalhei ali e tem coisas piores. Então você vê que a visão de nós só queremos despachar o cliente é uma visão que faz com que os funcionários, os colaboradores, eles pensem que não vale a pena ser leal, fiel naquele local. Então, mas o versículo 2, a mensagem é: como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Quem está na liderança tem o poder de fazer o mal, de demitir você, de aplicar uma penalidade em você. Se esse rei que você provocar
for o juiz, por exemplo, numa audiência, ele pode mandar prender você por desacato naquele momento, para que você responda a um processo. Se é o seu pai ou a sua mãe que está governando em alguma situação e você quer tirar a autoridade dele, a autoridade dela, quem está como rei nessa situação é o seu pai, é a sua mãe. Então, aquele que provoca a ira daquele que está no governo de alguma coisa está pecando contra a própria alma. A pessoa vai ficar irada com você e ela vai se voltar contra você. Os comentários a respeito de quando você tem uma empresa, colocar uma missão e um propósito de seguir a Deus é que quando você passa essa visão, isso colabora para que as pessoas que trabalham com você tenham essa questão de quererem se alinhar e não quererem se voltar contra você. Como aconteceu nesse caso da pizzaria. Esse funcionário aparece, os clientes aparecem. Então, é um comentário paralelo, né, que traz um aproveitamento na leitura desse versículo. 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. O tolo perde muito tempo porque ele fica ali. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Tal pessoa fez aquilo, tal pessoa fez aquilo. O tempo que você perde discutindo questões que não ajudam em nada vai fazer você perder tempo da sua vida. Agora, por que o texto fala que é honroso para o homem o desviar-se de questões? Porque quem se desvia de questões tolas vai atrás daquilo que interessa, vai atrás daquilo que importa. E quem vai atrás daquilo que interessa, daquilo que resolve, daquilo que importa, conquista a honra. Porque quando você se preocupa com o que realmente importa e interessa, você prospera. Você alcança bons resultados. O tolo, ele não. Ele fica envolvido em bate-bocas, em coisas que não vão levar a nada. Fuja disso. Veja se a causa pela qual você está querendo lutar vale a pena. Qual o propósito de você falar e entrar em uma contenda, em um debate, em um conflito, em um confronto? Se for tolice, saia de perto. Não responda às pessoas que te ofendem, por exemplo, no trânsito. Às vezes até xingam a mãe, porque às vezes aconteceu de não ter visto um sinal, não ter prestado atenção em alguma coisa que acontece não de forma voluntária, mas aconteceu de forma involuntária. E a pessoa vai lá e se envolve nessas questões. Você pode perder a vida numa discussão pequena no trânsito por uma tolice e vai perder a sua honra, vai morrer como alguém que foi tolo. Ah, tomou uma pequena fechada ali, saiu do carro, foi dar um soco no outro, então acabou morto. Então vai acabar morrendo desonrado. 4. Preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. O preguiçoso sempre vai encontrar uma desculpa. Agora está frio. Agora eu estou cansado. Agora eu tenho que dormir mais um pouco. O preguiçoso ele sempre terá uma desculpa. Então, na hora da colheita, ele não terá nada para receber. Nunca seja preguiçoso. Provérbios, já no capítulo 6, fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. Veja que ela, não tendo chefe, trabalha e coleta durante todo o verão, para que no inverno ela tenha o seu mantimento. A formiga poderia dizer: está muito calor. O preguiçoso vai dizer: está muito quente. Não dá para juntar. Então no inverno ele padecerá. 5. E outra coisa sobre o preguiçoso. Preguiçoso não é só aquele que não trabalha e que não faz nada. Às vezes a pessoa tem um trabalho registrado na CLT, mas só que
Se ela se contenta com aquilo que ela tem e ela não pensa em fazer algo novo, em prosperar, em fazer algo que traga uma segunda e uma terceira fonte de renda, e usa, por exemplo, já trabalhei, cheguei em casa e agora vou ficar assistindo Netflix e agora vou ficar o tempo todo fazendo coisas ociosas e está tudo bem. Pessoas que fazem isso, elas se preocupam só com o hoje. De repente vem uma crise. De repente, aquele setor é um setor que não vai indo muito bem. E aí, de repente, aquela empresa fecha. E aí, o que você faz? Aquele que é diligente, tem uma diferença entre o preguiçoso e o diligente. O diligente, ele sempre se preocupa em desenvolver mais habilidades. E ele sempre se preocupa em saber fazer mais coisas. Então, se eu não posso trabalhar aqui mais nessa empresa, eu sei o que eu posso fazer que pode me trazer uma renda melhor, que pode melhorar a minha condição financeira, que pode propiciar para minha família condições melhores. Então, o diligente é aquele que sempre está buscando novas oportunidades, melhora das suas condições e que sempre busca isso. E isso não tem relação com ganância. Ganância é a ânsia de ganhar mais. Você sabe que você criou um produto ou um serviço que vale 100, mas você coloca 120. Você está com ânsia de ganhar além daquilo que realmente vale. Mas ambição é o desejo de crescer. Existe essa diferença entre ambição e ganância. Tem muitas pessoas que não têm ambição. E a ambição não é pecado. Ela é o desejo de prosperar. Tenho falado em várias leituras aqui de Provérbios, usando o exemplo da natureza, da mangueira e da macieira. Você nunca vai ver uma mangueira e uma macieira dizendo: já produzi 30 mangas, já produzi 30 maçãs, então está bom, agora vamos parar. Elas continuam produzindo, continuam frutificando e vão ampliando e aumentando o número de pessoas que elas alimentam. E é nesse sentido que você deve fugir da preguiça. Sempre produzindo, sempre sendo melhor, sempre sendo cada vez mais e mais diligente. Recurso sempre tem onde aplicar. Sempre existem pessoas perdidas, sempre existem escolas a serem construídas, postos de saúde a serem instalados, pessoas que você pode financiar projetos para educação, sempre haverá mais e mais necessidades e projetos a serem ajudados. Versículo 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. O versículo 5 está falando, não adianta você receber um conselho excelente. O conselho excelente entra lá no seu coração e você fala: é verdade, isso aqui realmente é um bom conselho. É muito inteligente isso que você me disse. Mas o homem que é inteligente vai pegar o conselho e vai aplicar. Ele vai executar, ele vai tirar para fora. Não vai guardar e dizer, é uma boa ideia. E muitas pessoas só pegam o conselho e colocam lá no profundo do coração. Aquela pessoa me deu um bom conselho. Mas o homem que é inteligente fala, deixa eu pegar esse conselho agora e já executar. Vamos colocar isso na prática. 6. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O versículo 6 fala que todo mundo fala que é bonzinho. Mas para você achar um homem que é leal, que é fiel de verdade, é difícil. Todo mundo fala, eu sou sincero, eu sou verdadeiro, pode confiar em mim. Mas
quantas pessoas você realmente acha que são fiéis. E esse versículo traz também uma outra reflexão. Muitas vezes nós, quando estamos diante de Deus, nas nossas orações, queremos dizer: Deus, o Senhor sabe, eu estou fazendo tudo certinho. Está mesmo? Muitas vezes nós precisamos. Jesus contou uma história dizendo que, certa ocasião, entrou um publicano e um fariseu, e os fariseus eram os homens religiosos. E Jesus disse: o fariseu ficava na frente do altar de pé, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu sou um homem que respeita a sua lei e que pago os meus votos, devolvo os meus dízimos e jejuo, e também faço tudo o que é certo e não sou como esse publicano. E o publicano, por outro lado, estava ali humilhado, se humilhando de joelhos, batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus faz uma pergunta: qual dos dois vocês acham que saiu, que desceu, justificado para a sua casa? Então Jesus estava ali contando essa história para dizer que muitas vezes nós temos uma autoconfiança dizendo sobre nós mesmos que nós somos honestos, fiéis com Deus. Será que realmente somos? Um versículo para pensar é 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. E também tem mais o versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Então cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Versículo 7. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Versículo 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quando uma pessoa que é rei, que é reinante, quando ela senta no trono do juízo, quando ela senta no trono para realizar um julgamento, ela olha para a situação e ela diz o que deve ser dito. Então, no versículo 8, vamos ler esse versículo de rei para você, como rei e como rainha. Você precisa ser o rei e precisa ser a rainha da sua vida. Você tem que sentar no seu trono. O seu trono é ter o domínio, o controle sobre a sua vida. Quando você se senta no trono da sua vida, você precisa dizer não para as pessoas que querem oferecer propostas ruins para você. Tem pessoas que têm dificuldade em dizer não para os outros. Tudo elas têm que dizer sim. Elas pensam: eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser boazinha. Você não tem que ser bonzinho e não tem que ser boazinha. Você tem que ser bom. E ser uma pessoa que é boa é uma pessoa que obedece à lei de Deus. E muitas vezes a pessoa que é boa vai dizer não para quem quer abusar de você. Então, quando você seja o rei, seja a rainha da sua vida, assuma o trono, o controle, o comando da sua vida. Veja se as pessoas não estão querendo abusar de você. E esse versículo também tem outro sentido. Quando você vai a um julgamento, preste atenção, porque na hora que o juiz sentar ali para julgar, ele está ali para dissipar o mal. Seja uma pessoa sempre honesta e verdadeira diante das autoridades. 9. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? É mais um versículo falando aqui que é difícil no 6. O 9, ele tem relação com o 6. Cada qual dos homens prega a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Versículo 9. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Quem pode realmente dizer: eu não erro, eu não peco? Todos nós temos pecado. Se alguém diz que é perfeito, voltamos ao texto de 1 João capítulo 1, versículo 8. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Versículo 10.
Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Esse versículo repete Provérbios capítulo 11, versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Tanto uma coisa como, né? Então assim, balança enganosa mas o peso justo é o seu prazer. A Bíblia fala isso em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 1. 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. O versículo 11 está dizendo: se você quer conhecer uma pessoa, preste atenção nas suas obras, preste atenção nos seus frutos. Pelo fruto você conhece a árvore. Até uma criança, pelas suas obras, por aquilo que ela fala, por aquilo, pela forma como ela age, como ela procede, já mostra como ela é. Então preste atenção, porque se a obra de uma pessoa for pura e reta, você sabe que pode confiar naquela pessoa. Selecione as pessoas que vão andar com você. Pessoas que são bebedoras de vinho, pessoas que são infiéis, são pessoas que vão trazer problema a você. Pessoas que não escutam o conselho, são pessoas que vão carregar problemas para você. Fuja delas. 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Esse versículo está aqui para dizer a você: use os seus sentidos de maneira sábia. Jesus disse: aquele que atenta para uma mulher com a intenção de cobiçá-la dentro do coração já cometeu o adultério. Porque o nosso cérebro ele não faz distinção entre aquilo que é real e aquilo que você está imaginando. É por isso que você precisa tomar muito cuidado com o que você imagina. Quando você imagina, quando você olha para você mesmo como um derrotado, como um fracassado, como uma pessoa, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. Quando você fala, você está declarando, e quando você se vê assim, quando você se olha no espelho, você também cria imaginações que para o teu cérebro você está dando comandos, dizendo, eu sou isso mesmo. Então, Jesus disse, quando você olha e cobiça uma mulher, o cérebro está gravando. Você já se envolveu com aquela mulher. Então você vai ter dificuldades de manter fidelidade com relação à sua esposa. E isso também se aplica para as mulheres. Quando você coloca o olho naquilo que não deve, muitas vezes no sapato, na bolsa, ou no casaco, ou no carro, ou na casa, que agora você não deveria olhar porque você não está no momento de olhar para essas coisas, você acaba errando. Quando você olha para uma coisa que nesse momento, nessa fase da vida, não é para você estar olhando, você se sente mal. Você fala que aquilo que você tem hoje, você não é bom, você não consegue dar graça. Então, veja o que você está olhando. Só olhe alguma coisa, uma propriedade ou um veículo, se você está na fase de ter a receita financeira para comprar. Outro dia vi uma pessoa dizendo assim: vamos olhar aquele imóvel ali. E eu perguntei para a pessoa qual o valor. E a pessoa me falou o valor. Um valor bem alto mesmo, bem alto. E aí eu falei para a pessoa o seguinte: mas você tem esse dinheiro? Você consegue fazer essa aplicação? E a pessoa falou: eu não tenho, mas eu vou lá para olhar, porque daí eu vou ver como é que eu vou fazer. Eu sei que tem vários versículos aqui em Provérbios que falam sobre o exercício da fé. Você tem que olhar lá na frente. Mas no caso dessa pessoa, essa pessoa já estava envolvida em vários financiamentos. E ela já estava com a corda no pescoço e ela estava querendo fazer mais um. Existem os dois lados da moeda. Existe o lado em que você faz a imaginação, eu quero estar naquele bairro e eu quero estar com aquele carro e com aquela casa.
e eu sei que eu posso me ver ali. Isso é um exercício de imaginação que precisa ser feito para que você multiplique a sua fé. Você não está na faculdade e você fala assim, eu me vejo lá. Como médico, como advogado, como juiz, como empresário, como dono desse negócio. Você tem que ter esse exercício da imaginação. Porque da forma como você imagina é a forma que você vê. Mas esse da forma como você imagina é aquilo que você vai ver depois, também pode ser usado para o lado mal. E Jesus deu esse exemplo. Se você olha para uma mulher e atenta que você já está ali com ela, você já cometeu o adultério. Então, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. O Senhor fez os nossos sentidos para nós usarmos e aplicarmos bem. Veja como você aplica. No caso específico dessa pessoa, ela já estava com vários financiamentos. Então, pelo cálculo que eu fiz, eu falei: você já exerceu a sua fé. Então, tem um momento em que você vai até um ponto e você, né? Então, assim, casos concretos, você precisa ter bem conhecimento da situação real e avaliar as coisas. Avalie bem a sua situação. Tem muitos cristãos que falam, mas deu certo para ele, deu certo para ela. Você não sabe se vai dar certo para você. Use os seus sentidos, o seu ouvido e os seus olhos com sabedoria. Pergunte a Deus. Nós lemos em Provérbios capítulo 16, versículo 3, confia os teus caminhos ao Senhor, confia os teus planos ao Senhor, confia os teus projetos ao Senhor, e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Coloque os seus ouvidos, os seus olhos, aquilo que você escuta, aquilo que você vê, aquilo que você quer, coloque tudo isso na mão de Deus e peça que Ele te dê a orientação e a sabedoria, que Ele estabeleça os teus pensamentos para que você possa tomar a decisão melhor para a sua vida. Não se inspire, não olhe a vida do outro. Você não sabe. E se você resolver dar uma olhada para fazer um comparativo, veja bem as suas circunstâncias e as circunstâncias da outra pessoa. Versículo 13. Não ames o sono para que não empobreças, abre os teus olhos e te fartarás de pão. 14. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Essa é a parte em que, quando a pessoa quer comprar alguma coisa de você, ela desvaloriza, coloca lá embaixo o valor. Nas negociações, você precisa manter firmeza em relação ao preço daquilo que você vende. Tem situações na vida em que você está precisando do dinheiro e aí você sabe que você tem que vender aquele produto, aquele objeto seu por um valor menor, mesmo a pessoa desvalorizando porque você realmente precisa. A vida tem muitos altos e baixos e o Senhor muitas vezes nos prova para ver se o nosso coração está apegado a algum objeto. Às vezes, Deus permite algumas percas para nos ensinar outras lições. Mas o versículo 14, ele fala sobre essa coisa de você, quando estiver negociando, seja firme em manter o preço das coisas. Não deixe outra pessoa dar valor nas coisas que são tuas. Você sabe qual o valor que você pagou, você sabe qual o valor daquele produto, e se você pode manter aquele valor, tenha paciência na negociação. Não seja apressado, não seja apressado em vender logo. Tenha calma para que apareça o comprador certo, aquele que vai dar o valor àquilo que você comprou, aquilo que você se esforçou para conquistar. Tem muitas pessoas que jogam fora o que conquistaram. Trabalham, conquistam e falam, tudo bem, pode vender tudo aí por um valor que não tem problema, manda tudo embora. Então, seja uma pessoa que faz a gestão dos seus recursos. 15. Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. É um versículo que fala que a sabedoria vale mais do que dinheiro. 16. Aquele que fica por fiador do estranho tira sua roupa e penhora por um estranho. Já lemos
vários versículos de Provérbios anteriormente, dizendo que você nunca deve ser fiador de uma pessoa que você não conhece. E se você assume ser fiador de algum parente ou de algum amigo, tenha certeza de que você está preparado para realizar a quitação e o pagamento daquela dívida pelo seu parente, pelo seu familiar, para que você não se fira lá na frente e não se machuque. Se você não tem a condição de garantir aquele pagamento, não coloque o seu nome na fiança. Provérbios capítulo 6 fala que se você assinou um documento para ser fiador de alguém, corra atrás da pessoa e implore, e não dê sossego até a pessoa tirar o seu nome desse negócio. Volte lá em Provérbios 6 e leia no versículo 1 até o versículo 5, e você vai ver que está escrito lá: importune a pessoa e não dê sono a ela enquanto ela não tirar o seu nome desse negócio. E não empreste dinheiro a ninguém. Se alguém te pede dinheiro, é porque é má gestora. Se a pessoa te pede dinheiro, é porque ela não tem. É por isso que ela está pedindo para você. Então, se você decidir que essa pessoa é seu parente, é seu amigo, então faça uma doação se você estiver decidido a ajudar essa pessoa. Mas não faça o empréstimo na expectativa futura de devolução, para que você não se frustre, não se decepcione e não fique machucado. Porque muitas pessoas se ferem. Emprestei tanto e a pessoa não me pagou mais. William Shakespeare escreveu que emprestar o dinheiro para um amigo é perder o amigo e o dinheiro. Então, não empreste. Se você quer fazer uma boa ação, doe. Se a pessoa te pede 100, então diga para a pessoa: eu vou te dar 5. Aí depois você vai pedindo para outras pessoas até você chegar nesse 100 que você precisa. Essa pode ser uma forma de você se sair da situação. A pessoa te pede dinheiro emprestado e fala: olha, eu tenho aqui R$ 1, é o que eu tenho, mas eu estou te dando, não estou te emprestando. Versículo 17: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Nunca diga a mentira. Quando você for descoberto e a pessoa disser que você mentiu para ela, isso vai gerar um desgosto na sua boca. 18. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Preste atenção nos conselhos. Na multidão dos conselheiros está a sabedoria. 19. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. Pessoas que são muito bajuladoras, pessoas que agradam você demais, pessoas que falam só o bem a seu respeito, depois vão maldizer, depois vão contar o seu segredo para outras pessoas. Não se meta com pessoas bajuladoras. Não se meta com pessoas que vivem falando o tempo todo coisas ruins, negativas. Elas já mostram, por essas atitudes, que elas não têm domínio próprio em relação ao que falam. Elas já mostram. Pessoa que vive maldizendo a vida e pessoa que vive bajulando as outras são pessoas que já mostram desvio em relação ao caráter. São pessoas que vivem reclamando e são pessoas que muitas vezes elas são assim porque elas não têm domínio sobre a própria vida. São pessoas que precisam de ajuda. Mas não é você que vai contar o seu segredo para elas espalharem a sua vida para outras pessoas. Tem pessoas que falam assim: está todo mundo falando de mim. Foi você que deu a informação para as pessoas erradas. Foi você que abriu a sua vida de maneira tola, falando de coisas suas particulares para pessoas que você não deveria falar. Foi você que não escolheu uma boa pessoa em quem você pudesse, em quem você viu frutos de pessoas que têm maturidade, conselho e capacidade de te dar uma instrução. Escolha as pessoas para quem você fala a respeito da sua vida e as pessoas para quem você pede conselho. 20. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-á a sua lâmpada,
e ficará em trevas densas. Os pais são as pessoas que mais desejam o nosso bem. Quando fala aqui que se você amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, você vai perder a sua lâmpada, ele fala que se você amaldiçoa as pessoas que querem o seu bem, as pessoas que te dão instrução e conselho, e você resolve seguir o seu próprio caminho, você ficará em trevas. Preste muita atenção no seu pai, na sua mãe e nas pessoas que querem o seu bem. Nem todos têm o privilégio de terem um bom pai e uma boa mãe. Existem pessoas que não têm, não tiveram essa sorte, não tiveram essa. Tem um pai e uma mãe que precisam da ajuda, na verdade. Mas, em geral, os pais são pessoas que querem o seu bem. Preste atenção nessas pessoas. 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Quando você está disputando a posse de uma herança com os seus irmãos, não seja apressado. Procure conversar bem com eles para que a divisão dos bens seja algo que vai te trazer paz. Nós vemos nos processos de herança que muitas vezes irmãos ficam pro resto da vida inimigos uns dos outros, porque na hora da herança querem além do que merecem, querem enganar o outro herdeiro, porque pensam que a herança é uma oportunidade de enriquecimento. Todo o livro de Provérbios fala o tempo todo contra a preguiça. Todo o livro de Provérbios fala sobre ser diligente. Todo o livro de Provérbios está falando, procure novas oportunidades. Todo o livro de Provérbios fala, seja uma pessoa que sempre está prosperando, porque daí a herança será algo a mais, que vem como um presente. Tem pessoas que não batalham, não fazem nada pela vida, mas quando vem a herança, vem ali uma oportunidade de enriquecer de uma única vez e querem enganar e passar os outros irmãos para trás. Então, na hora que você entrar de posse de uma herança, não fique afoito, não fique ansiosa para querer levar além daquilo que é o seu direito. Não seja uma pessoa que entra em posse de herança e que quer a herança para conseguir uma riqueza. Seja diligente, seja uma pessoa que faz as coisas naturalmente, com sabedoria. E que quando vier a herança você não precisa perder a amizade e a sua família. Você pode dividir o assunto de maneira pacífica. Você pode ser aquela pessoa até que fala assim: eu não quero nenhuma discussão com isso, né? O meu direito é esse e se vocês quiserem brigar entre vocês, isso é com vocês. Mas você vai ficar em paz, você vai ficar livre dessas discussões. 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. O Salmo 94 fala: a ti, ó Senhor, pertence a vingança. A ti, ó Senhor, pertence a vingança. Deixe a vingança na mão de Deus. Quando você quer se vingar, você mostra que você está dando lugar ao mal. A própria lei da semeadura faz com que a pessoa colha o mal que ela fez a você. Se uma pessoa fez um mal a você, é hora de perdoá-la e de prosseguir a sua vida. Porque o perdão você tem que dar. Você tem que perdoar se você é cristão. Mas você não precisa mais confiar na pessoa. Nós estamos lendo aqui no canal um livro chamado Uma Vida com Propósitos, que é do pastor americano Rick Warren. E ele explica em um trecho do livro que existe diferença entre perdoar e confiar. Jesus disse: o perdão você tem que dar, mas você não precisa manter a pessoa abraçada com você para confiar todos os seus segredos para ela. Afinal de contas, ela já te traiu, ela já te enganou, ela já te trapaceou. Então você perdoa, está perdoado. Não vou guardar nenhuma mágoa, tudo bem. Mas agora eu já não posso confiar mais. Então ele fala que o processo de confiança você escolhe em quem você confia. Então o perdão
é para você se curar, não ter nenhuma mágoa e nenhuma dor. Então não se vingue do mal. A pessoa fez o mal, está perdoado imediatamente, está perdoado. Só que agora eu já não posso mais confiar nessa pessoa, então não vai andar mais comigo, não porque fez o mal para mim, já está perdoado, mas é porque agora eu não tenho confiança. E se eu não confio, não tem como andar comigo, é só isso. Versículo 23. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor e balanças enganosas não são boas. Repetição de Provérbios, capítulo 11, versículo 1. Justiça é o que Deus se agrada. 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Muitas vezes nós fazemos planos. Lá em Provérbios 16, versículo 1 está escrito: o coração do homem faz planos, mas da boca do Senhor vem a resposta. Uma pessoa pode fazer planos bons e pode fazer planos ruins. Quem faz planos de trapacear, enganar e mentir para os outros, pode traçar o plano certo para conseguir prosperar com isso. Mas é o Senhor que dirige os passos dele. E o Senhor vai fazer com que os passos dele caminhem para que ele sofra as consequências do seu dano, do seu prejuízo do prejuízo que ele causou para as outras pessoas. A lei da semeadura vai fazer com que Deus guie esse homem que pensa em fazer o mal para o caminho mau, e vai fazer também o outro lado. Os passos do homem justo serão confirmados pelo Senhor. Deus, o versículo 24 fala que Deus tem o controle sobre tudo na terra. Por mais que pareça que não, ele tem. 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e feitos os votos então inquirir. Versículo 25 fala para você perguntar antes de fazer qualquer coisa. Pergunte antes de fazer qualquer coisa. É um laço você assumir compromisso antes de avaliar bem a situação. 26. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. O rei sábio é aquele que julga os ímpios. Coloca para fora. Vamos mais uma vez tomar a ideia de que você é rei e você é a rainha da sua vida. Seja um rei, seja uma rainha sábio e sábia. Dissipe, ou seja, coloque para fora os ímpios da sua vida. Faça girar a roda sobre eles, ou seja, faça com que eles saiam do seu caminho. 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Deus conhece o que está em oculto dentro de cada um de nós. A alma pode não ser vista por mim, por você, da outra pessoa, mas Deus vê todas as coisas. Versículo 28. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele seu trono. Vamos pensar mais uma vez em você como rei, como rainha da sua vida. Tenha bondade e tenha sempre verdade. Isso vai guardar a sua vida. Nós já lemos em outro capítulo de Provérbios que a benignidade e a fidelidade fazem com que você ache graça diante de Deus e diante dos homens. Então a benignidade é verdade, você vai sustentar a sua vida. 29. O ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as cãs. A beleza dos jovens é a sua força. A beleza dos velhos são as marcas da velhice porque revelam a sua experiência. Então o versículo 29 está dizendo: aproveite bem, quando você é jovem, a sua força, de tal maneira que você ganhe tantas experiências que quando você for velho, as marcas da velhice possam trazer experiências, histórias boas, que você possa trazer ensinamento para outros jovens no futuro. 30. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Se você for tolo, você vai ter muitas feridas na sua vida. Seja sábio e você vai se ferir menos.